Glória a Deus, mano, que calor do fogo do Espírito, aleluia, é brasa viva e você está aqui conectado no canal Igreja em Vinhedo, porque hoje é sexta-feira de buscar e toda busca, ela implica numa energia, num foco, num objetivo, num propósito, numa determinação. Então se você está aqui é porque você deseja buscar e nessa semana, onde nós estamos falando sobre a glória na perseguição, entendendo que a perseguição não é algo que vem contra nós, mas a favor de um testemunho, e que aquilo que é injustiça na terra vai manifestar a justiça do reino de Deus. Olha, falar de justiça, de injustiça nos dias que nós estamos vivendo, sinceramente, irmão, quanta incoerência, né? Tudo que nós assistimos e tudo que está aí vomitado nas redes sociais faz com que você enxergue mesmo que é o fim dos tempos, né? Os arrebatamentos já estão acontecendo. E nós vemos como as pessoas estão incoerentes nos seus conceitos, defendendo coisas vazias. E aquilo, né, principalmente aqui no Brasil e todo esse governo, essa injustiça declarada, essa malignidade infiltrada, mas tudo com o nome de justiça, com o nome de que está certo, como se isso fosse real e as pessoas que uma hora está de um lado, uma hora está do outro. Enfim, eu não quero entrar muito nesse assunto, só quero dar uma pincelada para dizer o seguinte: toda essa injustiça vai despertar o que é real, porque toda essa perseguição vai manifestar a glória de Deus. A soberania é viver a glória de Deus em todos os eventos. Deixa eu arrumar aqui, aleluia. E a soberania é essa, né? Onde você vai manifestar essa glória. Eu vim para Vinhedo, tô aqui no cenáculo de oração e feliz por estar nesse lugar e por aqui mesmo declarar a minha vitória. Porque vários ataques, várias situações, né? E arranjos do Senhor na minha vida em relação aos meus filhos. E hoje, em especial, eu estava com o Davi resolvendo a situação com ele. O Benjamin se machuca, eu tenho que ir para a UPA, leva aqui. É tanta coisa embolada. E o que precisa manifestar em todo esse cenário? A glória de Deus. Mas o que o inimigo quer que a gente manifeste? E essa vitimização, ou um cansaço, ou um assim, não aguento mais. Não, eu vou aguentar, vou para o cenáculo pregar e vou dar a minha resposta em todas as coisas. Me alegro porque tudo que está acontecendo e todas as coisas que eu não escolheria viver, né? Se tivesse que assinalar o que eu queria viver, com certeza as que eu estou vivendo não ia assinalar. Mas o Senhor assinalou para mim, né? E porque Ele fez a vontade dEle para mim, ela é soberana e ela é a melhor coisa que eu tenho para viver. Então a soberania e a glória de Deus vai se manifestar nisso, porque é a favor do testemunho que nós carregamos. Então eu quero começar aqui um salmo que marcou muito a minha vida na última semana, nos últimos dias. E eu não sei se eu falei na última reunião, mas vou repetir para começar a nossa reunião oficialmente agora. Salmo 19, aqui nessa Bíblia que eu amo, que fala aqui na Bíblia da versão judaica, hebraica, diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento fala da obra das suas mãos. Cada dia expressa a sua glória e cada noite revela esse conhecimento, sem discurso, sem palavra, sem que sua voz seja ouvida. Sua mensagem ecoa ao redor de toda a terra e suas palavras chegam até o fim do mundo. Nós vamos orar por isso. Porque aqui ele fala que o dia expressa a sua glória e cada noite revela esse conhecimento. Qual que é esse conhecimento dessa glória? E que sem voz, toda essa glória se manifesta. Hoje eu quero falar sobre três pessoas tão importantes na palavra de Deus, aonde teve sim a voz. A glória se manifestou na voz, na visão, mas principalmente na visão. Porque tudo que nós enxergamos faz com que as falsas referências caem. E aqui quando você entende que a cada dia expressa a glória do Senhor, então a cada dia tem uma porção dessa expressão. Porque de dia nós podemos enxergar mesmo, e você vai enxergar, mas também tem o cada dia a porção de uma glória que é expressa. E cada noite, naquilo que você não enxerga e até naquilo que você vai descansar, o Senhor vai revelar a glória, o conhecimento dessa glória. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, desejamos e invocamos essa glória nesse lugar, nesse ambiente. Obrigada por estar aqui, Senhor, nesse cenáculo, que faz parte, Senhor, de tudo que nós desejamos, Senhor, para a Tua igreja, para a igreja de Cristo, para Vinhedo. Um altar levantado nesse lugar, um altar de louvor, um altar de adoração, um altar de intercessão.
Obrigada por fazer parte, Senhor, porque não é sobre a cidade onde nós estamos, mas sobre o Espírito, o lugar no nosso Espírito que nós ocupamos, Senhor. Obrigada por fazer parte da Tua obra na terra, Senhor. Obrigada porque a Tua glória se manifesta nesse lugar, se manifesta nas vozes desse lugar, Senhor. E eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, por estar aqui, por poder, Senhor, ministrar a Tua palavra e viver essa glória e ser aperfeiçoada, transformada de glória em glória, nessa glória crescente como eu preciso, Senhor. E eu sou tão dependente dessa glória, Senhor, e de mim mesma eu não tenho nada, Senhor, para oferecer, mas Cristo em mim é o melhor que eu tenho para oferecer, porque não vem de mim, mas vem do Senhor. Que a Tua glória se manifeste e se expresse nesse dia, Senhor. E ao ouvir das Tuas palavras nessa noite, os Teus filhos recebam a revelação desse conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, nós te invocamos, nós te chamamos, nós te desejamos. Tudo aqui é para ti, Senhor. Nada é nosso, nada é para nós. Nós te louvamos, Senhor. Sê conosco, sê comigo nesse momento. Que essa palavra tenha a expressão e a expansão do Senhor. Ah, Deus, eu também oro para que aonde chegar, Senhor, a palavra, tudo que nós temos buscado, não só essa transmissão, mas tudo aquilo que nós temos emitido como semente, encontre, Senhor, terra fértil, produza um fruto e haja uma extensão, um alcance, Senhor, de tudo que está sendo produzido. Obrigada pela disposição, Senhor, do irmão Betão e de cada um dos teus filhos. Obrigada pela disposição, Senhor, de estar no altar, de ter sempre uma palavra, de ter essa preocupação, de ter esse desejo, essa sede em sempre beber algo novo e derramar algo novo, Senhor. Que o novo se manifeste aqui, Senhor. Nós não temos mais do mesmo, nós temos sempre mais do Senhor, mais numa porção que se renova todos os dias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos invocar o Senhor onde você estiver aí. Vou pegar o violãozinho aqui da Kate. E eu ia deixar para o final, mas vou começar declarando Senhor Jesus, aonde você estiver. Vai ter um barulhinho aí, tá tudo certo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invocamos o Teu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Para Ti edifiquei um altar e disse: esse é meu lar, peregrino aqui, a casa eterna é lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. E por toda a minha vida eu não abro mão. Essa é a marca de quem tem destino pra Sião, de altar em altar, nossa ocupação. E por toda a minha vida eu não abro mão. Essa é a marca de quem tem destino pra Sião, de altar em altar, nossa ocupação. Shema, Shema Israel, Shema Amididi, o teu Deus logo vem, às portas de Sião em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amididi, Deus logo vem, às portas de Sião em Jerusalém.
A verdadeira vida não é essa. E o povo aqui na terra tá com pressa. Ninguém sabe aonde vai chegar, iludidos na glória que vai passar. A verdadeira guerra não é essa. Defender o seu bem é um grande mal, em nome dessa tal religião que levantou irmão contra irmão. Shema Israel, Shema Amedidi, o teu Deus logo vem, as portas de Sião em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amedidi, o teu Deus logo vem. Homens e anjos dizem amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Anjos e homens dizem amém. Shema quer dizer ouça, Israel, também no sentido de obedecer. E Amedidi é o povo escolhido. Ô amado, esqueci agora. Fazer aula de hebraico e tudo se resolve. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, que você tenha a alegria do Senhor e saiba que a glória dele vai se manifestar. Essa semana, então, você entende que há uma glória na perseguição, né? E como viver essa glória na perseguição, entendendo que nós não estamos aqui para ter uma vidinha legal e tudo certo, e que bom, se formou na faculdade, conseguiu um bom emprego, comprou aquele carro, depois investiu numa casa, está investindo em muitas coisas e terrenos, e tem aí seus empreendimentos e essa vida deu certo, glória a Deus, parabéns, você venceu. Não, não por quê? Porque a verdadeira vida não é essa. Então nós ficamos às vezes enganados com a falsa vida, levantando falsos bens, falsos tesouros, falsos valores e achando que isso é real, só que lá no fundo há uma grande falsidade naquilo que você está construindo e como você está se relacionando. Então eu li esses dias um livro bem pequenininho que fala sobre o reino de Deus, né? O reino dos céus. E ele fala muito sobre isso, sobre a nossa busca sobre esse reino e o quanto que as coisas que não são reais, mas que são visíveis e exteriores, elas se tornam mais importantes para nós porque nós estamos vendo do que aquilo que nós não estamos vendo e que de fato é eterno e que de fato é atemporal. Então, se você olhar como eu me relaciono com as coisas que eu estou vendo aqui, eu peguei essa caneta, eu seguro, eu estou vendo, ela é real, eu estou sentindo ela, só que na verdade, um fogo consome, ela deixa de existir assim. Mas aquilo que eu estou registrando, e que eu não posso pegar, né? Não é algo que eu posso segurar, apalpar, mas está sendo registrado. Isso sim, de fato é eterno, a palavra do Senhor. Aquilo que eu escrevo com essa caneta, a própria palavra de Deus se torna eterno, mas a própria caneta ela não é eterna. Então nós, por enxergarmos, então o homem exterior se relaciona com as coisas exteriores e por isso ele se corrompe. Mas o homem interior ele se renova todos os dias. Porque ele se relaciona com aquilo que é interior. O reino de Deus, ele é o que está dentro de você. Então as pessoas vão dizer, tá aqui o reino, tá ali. Jesus falou, não, ele está dentro de você. Ou no meio de nós, porque era o próprio Jesus esse reino. Ele está aqui. Então ele está no meio de nós, que é uma versão, porque ele estava ali. Mas agora com o derramar do Espírito em nós, ele está dentro de nós. Que também é uma das versões para o mesmo versículo. Mas sobre tudo isso, o que é importante você entender é que se trata do reino de Deus, Cristo em você. Cristo deve ser suficiente. Eu vou falar aqui de Isaías, vou falar de Daniel e vou falar de João. Os três viram a glória de Deus, os três ouviram a voz, os três foram tocados, os três estavam como mortos, é o relato deles, diante da glória daquilo que eles estavam vivendo, mas tocados pelo poder da ressurreição, e os três falaram de quem? De Cristo. Isaías profetizou, Daniel profetizou os dias que viriam, e João viu, né? Ele viu o Senhor, e ele esteve com o Senhor até o fim, mas depois ele teve visão do que haveria de acontecer também relacionado ao Senhor. Então todos profetizaram, porque tiveram uma reação gloriosa. E o tema de hoje, né, a palavra tema até fica meio,
vazia, rasa, superficial, mas a revelação de hoje é sobre a reação gloriosa da visitação celestial na perseguição. Por que na perseguição? Porque Isaías, ele estava num cativeiro, né? Vamos dizer assim, ele não estava debaixo de um cativeiro nesse momento, ele estava vivendo um cativeiro da sua alma, de uma glória humana, de coisas passageiras, num comportamento geral, porque ele fala, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Então ele vivia num comportamento distante daquilo que a glória de Deus brilhou diante dele, ele viu que estava distante mesmo. Então no cativeiro da sua alma, até porque ele viveu os dias do rei Uzias, e uma parte da sua vida, o rei Uzias, ele foi um rei muito glorioso, de obras portentosas, conhecido, edificou coisas grandes, então tinha uma marca muito forte nele, de obras que são humanas, e isso facilmente enche os nossos olhos, né? Eu vou andar com aquele que é o realizador, que, meu Deus, aglomera em multidões, né? E aí me lembrei de um outro livro do mesmo autor que fala o dia das pequenas coisas, que ele faz mesmo a menção do texto de Zacarias. Ele fala, às vezes a gente está buscando Deus nas grandes aglomerações, que a gente acha que Deus está ali naquela muvuca, né? Mas a revelação do Senhor, a manifestação, ela não acontecia naquele bolo de um monte de gente, mas no discipulado, acontecia em pequenos ambientes, em situações específicas, direcionadas, pessoais, né? O Senhor não estava buscando glória de alguma coisa, multidões, arrastar multidões, né, para uma glória humana, mas sim que, claro, que todos pudessem ser alcançados. Mas a obra ela vai acontecendo mesmo particularmente, né? Como aconteceu também com esses homens. Mas eu falei sobre isso porque às vezes a gente está esperando essas grandes movimentações, né? Como se isso fosse uma expressão real da glória de Deus. Isso é mais um pouco do homem exterior que se relaciona com coisas exteriores. Mas quando você se relaciona com o reino, você não está mais preocupado com o resultado. Olha, eu estou aqui pregando no meu celular, e se você ouvir e receber essa palavra, meu coração vai ficar muito alegre, muito cheio, porque eu posso declarar um dia que teve aflição, situações, onde eu posso declarar uma perseguição e eu pude viver uma outra reação. E a reação gloriosa é essa. Então, na hora eu pensei, não vou conseguir nem gravar a palavra de hoje, muito menos fazer ao vivo, vou pedir para alguém ministrar no meu lugar. Não, como que eu vou fazer uma coisa se dentro da reação gloriosa eu preciso fazer o que está na agenda de Deus, né? Então, peraí, vou para o cenáculo, vou mover isso, vou mover aquilo, e o Senhor vai movendo todas as coisas. E aquilo que é a prioridade é o que o Senhor deseja. Sabe, irmãos, recentemente meu filho recebeu um diagnóstico, e hoje eu soube um pouquinho mais do que aconteceu com ele, e o inimigo quer sempre deixar a gente assim, assustado com isso ou com aquilo, mas existe uma certeza da vida que vem de Deus, e aonde a vida há esperança. E o Senhor trouxe ele de volta. E o Senhor fez e tem algo tão maravilhoso. E hoje a gente está aqui no cenáculo, ele está lá com um amigo dele, que teve várias situações aí para serem vencidas. E a alegria dele era vir hoje para cá, para ver esse amigo, trazer uma Bíblia, orar com ele, ministrar uma palavra. Isso é a verdadeira vida de Deus. Queridos, eu não quero ter um filho saudável para que ele seja o melhor disso, o melhor daquilo. Eu vou ficar feliz se ele puder realmente romper os seus limites e se tudo isso estiver relacionado ao que Deus deseja para ele. Mas a minha maior alegria é saber que ele é um instrumento vivo do Senhor. É um instrumento vivo. Soube também que pessoas foram muito tocadas por saberem da situação dele, da condição que ele estava na UTI, até por estarem orando e tudo mais. Mas assim, pessoas que estavam na escuridão e começaram a enxergar uma luz por causa da forma que nós reagimos diante da nossa própria escuridão. Até gravei isso hoje no Instagram. Porque a luz com que você reage em todas as coisas, e essa luz é a glória de Deus, ela não ilumina só o teu caminho, ela faz com que outras pessoas possam ver essa luz e conseguir enxergar o caminho delas. Então, a glória de Deus, ela é imensa. Ela é aquilo que não se pode controlar. Então, a tua reação gloriosa hoje, dessa visitação celestial na perseguição, vai ser um toque poderoso do Senhor. Eu quero começar aqui lendo, então, Isaías 6, a gente vai falar um pouco sobre Isaías. E glória a Deus por todas as coisas aqui. Deixa eu ver onde é que está. Isaías, estava aberto, fechei. E glória a Deus porque essa Bíblia, ela tem os textos, a ordem é um pouquinho diferente, mas está aqui. Isaías 6, achei, já encontrei. E glória a Deus. Aleluia.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai sentado sobre um trono alto e elevado. A orla do seu manto preenchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. E eles clamavam uns aos outros: mais santo que a maior santidade é Adonai Tsevaot. A terra inteira está repleta da sua glória. Os batentes da porta tremeram ao som do seu grito, e a casa ficou repleta de fumaça. E então eu disse, olha o que Isaías fala: ai de mim, também estou condenado, pois eu, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, eu vi com os meus olhos o rei, Adonai Tsevaot. Então os olhos dele viram uma glória absurda, que é o que está relatando ali desde o início, no ano da morte do rei Uzias. Desse rei glorioso que morreu. E o nosso rei glorioso morreu e ressuscitou, aleluia, para fazer obras maiores e fazer com que nós possamos realizar obras maiores ainda. E um dos serafins voou até mim, com um carvão em brasa na mão, retirado do altar como a tenaz. E ele tocou a minha boca com a brasa e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi embora e o teu pecado foi expiado. Então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? Respondi: estou aqui, envia-me a mim. Aqui é o eis-me aqui, o famoso Hinene. A disposição de Isaías. Depois que morre o rei Uzias, ele tem uma outra disposição porque ele é tocado. Então há um toque de purificação pela brasa do altar, há um fogo que toca os seus lábios, porque os lábios impuros seriam purificados para declarar e profetizar palavras purificadoras. Então o Senhor tem essa obra para nós. Quando Isaías vê aquela glória, automaticamente ele percebe que a glória de Uzias, aquele que já estava morto, era uma glória humana e passageira. E as pessoas estão buscando e se envolvendo e gastando sua energia, o propósito da sua vida, o seu foco, a sua determinação em coisas que são passageiras. Isaías viu o quanto que ele estava iludido e enganado nessa situação. Mas ele vê a glória de Deus, aonde não tem engano, só tem verdade que nos liberta, luz que faz os teus olhos enxergarem. E então ele reconhece o Senhor dos exércitos, ele reconhece quem é o glorioso Senhor aqui. Então ele vai eliminar esses falsos referenciais, porque ele vai receber a verdadeira glória do Senhor. E ele tem os seus lábios de fogo, com uma voz de ressurreição para profetizar. Ele profetiza sobre Cristo 700 anos antes, porque ele tinha essa voz profética. Olha como que Isaías podia imaginar o que ia acontecer com ele. Que reversão é essa que o Senhor faz quando há uma reação gloriosa na minha vida, quando eu tenho uma visitação celestial no tempo da minha perseguição, aqui perseguido pelos seus próprios pecados. Talvez no momento de muita depressão, né? Tem o estudo Vida que fala de Isaías e fala sobre essa depressão que ele se encontrava na morte de Uzias. E ele está com essa situação, perseguido pelos seus próprios sentimentos, e o Senhor o arranca desse cativeiro externo, de situações que são externas, e coloca ele aonde? Em contato com o Espírito. E é isso que o Senhor faz. A tua reação gloriosa, ela nunca vai vir de ti mesmo. Ela não vem das terapias que tu fez, né? Do autocontrole que tu exercitou. Respira, agora eu vou ter uma reação assim. Não. A ansiedade, ela só é resolvida com a verdadeira paz. O Senhor fala: eu estou deixando a minha paz. Paz que o mundo não pode dar. O mundo está oferecendo paz? Sim, a Shopee está vendendo paz o dia inteiro. Falsa paz. Tá aí o tempo todo, as pessoas comprando, comprei isso aqui, tô em paz. Sente que tá abastecida com alguma coisa, mas não tá sendo o tempo todo condicionada e tá alimentando o sistema, né? Que alimenta o sistema de fraqueza dela. E ela acha que isso é paz, não é paz, mas o Senhor fala: eu deixo a minha paz. Só existe a cura e a libertação dessa ansiedade quando eu acesso Cristo, que é essa verdadeira paz e que também é a marca do reino de Deus. O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Ele está falando isso porque ele não é uma necessidade, ele não é o que é o externo, porque se a gente não come e não bebe, né? Isso aqui é perecível. Ele está falando, não é sobre o que é perecível, mas sobre aquilo que é eterno. Paz, justiça e alegria no Espírito. Então o Senhor tem para você essa manifestação no Espírito. Não tem outro lugar, irmão, que não o nosso Espírito. Isaías, ele é rapidamente colocado no seu Espírito para enxergar as coisas nessa percepção e a partir disso ser esse profeta tão maravilhoso
que marcou a sua geração, marca as nossas vidas até hoje por profetizar essa palavra que é eterna. Então os lábios de fogo são esses lábios tocados pela glória do Senhor. Todos têm essa experiência. Como eu falei no início, Isaías, então, ele ouve essa voz, ele tem essa visão, e isso é a frequência, né? Da voz, da visão. Eu sempre me lembro de Paulo, quando ele viu e ouviu, e nem todos viram e ouviram. Aliás, só ele viu e ouviu. Alguns viram, outros ouviram, mas a experiência completa, ela foi específica de Paulo. E aqui é uma experiência completa para Isaías. E aqui a gente vai falar desses 3 homens, mostrando a marca dessa visão e dessa voz. Você vai enxergar e você vai ouvir. Você vai enxergar e vai ouvir. Vai enxergar a glória de Deus e vai ouvir essa voz que te leva. Porque ele fala: quem eu enviarei? Depois que cada um tem uma experiência, eles têm praticamente um comissionamento, um envio, um despertar de uma consciência. Uma consciência, aquilo que faz parte do nosso espírito, mas que também tem parte em nós, né, no nosso coração, onde tem também a nossa alma. Mas a consciência, ela está ali intermediando tudo. E essa consciência, ela faz com que pela consciência eu tenha uma atitude no meu espírito. Porque eu tenho consciência, hoje vivendo tantas coisas, a situação do Davi, depois do Benjamim, tudo junto. E eu pensei, preciso ter consciência do que eu vim fazer aqui. Preciso ter consciência do Deus que eu sirvo. Consciência do propósito que eu carrego. E isso te tira rapidamente da tua alma, rapidamente da tua fraqueza, rapidamente dos fracassos que se levantam e te colocam numa fortaleza dentro do Espírito. Isaías 52, eu falei em alguma reunião aqui, é um texto que, mano, é muito forte. Isaías 52 fala assim: desperta, né? Desperta, veste-se da fortaleza de Sião. Que roupa é essa, irmão? Meu Deus, tu tá aí comprando roupa na internet o dia inteiro e isso ficou a tua fraqueza. O Senhor tá te falando: se veste da fortaleza de Sião. Onde é que compra essa roupa? Quem é que viu Fortaleza de Sião na vitrine? Você vai se vestir, você vai se adornar, vai se revestir dessa força, dessa fortaleza. Sião é uma pedra estável, você vai se revestir da estabilidade de Sião. Isso é mesmo o espírito de fortaleza dentro de você, parte dessa intensificação do espírito que te fortalece, te renova. Ninguém é mais forte do que o outro, ninguém é melhor, ninguém foi mais isso, mais aquilo, não. Todos estão buscando, sendo transformados de glória em glória. É uma versão que fala a glória crescente. Então você vai sendo transformado numa glória que vai aumentando. E quanto mais você é transformado, mais a glória vai aumentando. Como é que nós vemos um testemunho de Paulo que fala tanto dessa glória, daquele que foi transformado de glória em glória e pode testificar disso? Porque ele não tinha mais a sua vida por preciosa, ele tinha a preciosidade da glória de Deus na vida dele. Então a única coisa que ele carregava era isso, é uma certeza: você vence os teus desertos, você vence os teus cenários pela manifestação da glória, porque você é transformado nesses cenários. Não seja uma criança birrenta. Olha que dá vontade, irmão. Eu estava cuidando dos 2, né? E hoje na correria ali, mas né, a médica fala: faz aqui, aquela coisa toda. Eu falei: irmã, quem que vai cuidar de mim aqui? Brincadeira, não falei, mas eu pensei isso. Eu falei: Senhor, tô cuidando aqui, correndo aqui, eu quero alguém fazendo isso por mim. Ele falou: deixa que eu cuido de ti. Eu falei: amém, Senhor, tá tudo certo. É o Senhor que cuida, é o Senhor que fortalece, é o Senhor. Não dá chance para tua alma entrar no cenário de vitimização, porque é o Senhor, e eu não estaria aqui hoje para declarar tudo isso se não fosse o Senhor mesmo. Olha, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, oh meu Deus, o inimigo já teria nos consumido, meu Deus, engolir a gente vivo. Mas estamos aqui para testificar do que cremos nessa vida que é tão vazia, né? Olha, sinceramente, que vida mais sem graça. Eu falei para o Senhor essa semana em oração, eu falei: Senhor, é muito bom te amar, estudar a palavra de Deus, mas a vida em si, né? Fazer isso, fazer aquilo, correr, ela é tão repetitiva, né? Oh, Senhor, como eu desejo meu corpo glorificado, como eu desejo viver com o Senhor na eternidade, com certeza muito mais novidade, mas claro que nós podemos trazer a imagem do celestial aqui naquilo que é terreno e que seja esse o renovo do Senhor todos os dias, em nome de Jesus, porque do que depender dessa terra, do que depender do que é humano, tudo se repete, são sempre as mesmas coisas e tudo é vaidade. Mas, glória a Deus. Segundo lugar, então nós vemos aí a purificação
de Isaías, vemos o quanto ele saiu desse cativeiro da sua alma para ser um profeta no espírito, com os lábios purificados para profetizar palavras de fogo, porque ele foi purificado pela brasa do altar, e agora o fogo do altar seria a marca das suas palavras, que imprimiu o coração ia ser impressa no coração de cada um, marcadas com fogo, palavras tão poderosas sobre a vinda do Senhor, a vinda do Messias. E nós vemos também esse toque aqui em Daniel. A palavra do Senhor fala, eu vou ler Daniel 10, mas cara, eu leio Daniel todo, porque todo tem marca de voz, dessa frequência da voz, da luz, que é a glória do Senhor, que é a visão. Então o tempo todo tem essa manifestação, mas aqui em especial fala, bem no 3º ano de Ciro, Koresh, aqui o rei da Pérsia, fala que aqui está se referindo a um período onde o próprio príncipe do reino da Pérsia se levantou contra tudo que estava acontecendo. E olha onde é que estava, né? A situação que estava acontecendo, onde o Senhor colocou Daniel. Qual era o cenário de Daniel? Um cativeiro. Ele foi levado para o cativeiro. E o cativeiro babilônico que ele foi levado foi como um dos melhores que tinha em Jerusalém. Então, ele podia ser um cara que estaria a vida inteira se questionando, porque imagina que ele foi praticamente castrado, né? Porque ele era um eunuco do rei. Então, muito cedo, muito jovem, ele tinha o seu corpo para um único propósito. Não era para formar sua família, isso é tão importante entre os judeus. O pai de família, um sacerdote, né? E, enfim, gerar ali a sua família, a sua continuidade. Não, a continuidade de Daniel está nas palavras que ele deixou, nas suas sementes. Mas o que seria humano e natural, isso foi a oferta dele. Então todos os seus dias ele serviu ao Senhor no cativeiro babilônico. Então ele não teve mimimi, né? Nesse cativeiro também não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não. Ele entendeu que ele não ia se contaminar. Havia um ambiente de contaminação que é a Babilônia, que são as misturas, onde Daniel ele não se contamina. A marca de Daniel é daquilo que ele se alimenta. Então ele tem essa purificação, ele tem essa santificação. Ele se separa para isso. E fala que no 24º dia do 1º mês, eu estava em uma das margens do grande rio, o Tigre. Quando eu levantei os olhos ali diante de mim, estava um homem vestido de linho, com um cinto feito de ouro fino de ufásia. A gente está vendo que todos têm experiência, né, com o Senhor da glória de Deus, com as suas vestes. E aqui diz assim, o seu corpo era como um berilo, seu rosto se parecia como um relâmpago, e os seus olhos eram tochas acesas, seus braços e pés eram de cor de bronze avermelhado, e quando ele falou, o som era semelhante ao de uma multidão. Apenas eu, Daniel, tive a visão, olha isso. Os homens que estavam comigo não a viram. Entretanto, um grande tremor se abateu sobre eles e eles correram e se esconderam. Assim fiquei sozinho. E quando eu tive essa grande visão, não havia força em mim. Meu rosto, normalmente de boa aparência, desfigurou-se e eu não tinha forças. Ouvi sua voz falar e quando eu ouvi falar, caí como se eu estivesse desmaiado com meu rosto em terra. A seguir, uma mão me tocou e me levantou, minhas mãos e meus joelhos cambaleavam. Então ele teve um toque aqui, uma mão o tocou e o levantou na sua fraqueza. A glória de Deus é isso. Ela mostra a tua fraqueza, mas ela mostra a força dela que te arranca, que mesmo quando você está fraco, você pode ficar de pé. Então ele diz assim, então ele me disse, não tema, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você... Ele fala assim, ele me disse, Daniel, você é um homem muito amado, preste atenção às palavras que eu digo e levante-se, pois fui enviado agora a você. Depois de me dizer isso, fiquei em pé tremendo. Então ele me disse, não tema, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você decidiu compreender e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim por causa do que você disse. Até aí, irmãos, eu quero falar sobre essa experiência de Daniel, essa experiência de quem está no cativeiro, mas recebe a visitação da glória e tem uma reação gloriosa. Quando eu entendo que o meu corpo, ele não é para produzir algo para mim. O mundo vive das sensações, porque isso mais uma vez é o homem exterior. Ele precisa sentir alguma coisa, ele precisa ser bem recebido num lugar, porque ele está no exterior se relacionando com as coisas exteriores, né? Então, se Daniel tivesse essa visão tão humana, terrena, vazia, rasa, superficial da sua própria vida e do que aconteceu com ele, com certeza não existiria o livro de Daniel e a gente não estaria aqui desfrutando dessas palavras.
mas porque ele entendeu que o corpo dele servia ao Senhor em Jerusalém ou na Babilônia. E a palavra fala que as janelas dele estavam abertas na direção de Jerusalém, onde ele orava 3 vezes ao dia. Então havia uma consagração daquilo que ele podia enxergar no Espírito, onde ele estava, com certeza. Não dá para ver Jerusalém, mas está na direção do que eu acredito. Sabe onde é que estava Jerusalém? Dentro dele. Era o seu amor, era a sua realidade, era o seu espírito. Um homem que nem voltou para ver Jerusalém, mas ele viveu os seus dias num cativeiro exterior, mas numa liberdade interior. Porque quando você lê o texto de Daniel 5, fala que com ele morava a luz. A referência que a mãe dos reis tem e fala, olha, tem um homem sábio aqui, poderoso, e com ele habita a luz. Não é uma luz que passa de repente, mas mora nele. A glória de Deus morava em Daniel. Então o corpo dele, por uma separação, uma consagração, ele resplandecia a glória de Deus. Então quando eu tenho isso, eu vou em todo momento ter essa fortaleza. E quando ele cai prostrado, uma mão levanta. Porque é assim que você vai andar. Você vai ter o fortalecimento da tua busca sem se vitimizar, mas vai receber a verdadeira glória na visitação do Senhor. Eu sei em todo o tempo que eu estou construindo esse testemunho e isso é a glória de Deus. O que você está construindo? Qual é o tesouro que você vai apresentar diante do Senhor? Porque que ninguém se apresente de mãos vazias, mas que as tuas renúncias, que a tua fidelidade, que aquilo que você acreditou em todo o tempo, seja um cesto cheio de uma colheita preciosa que você vai apresentar diante do Senhor, como Daniel com certeza pode apresentar. Então as mãos tocaram ele, levantando para que ele tivesse mais revelações do que haveria de acontecer. Olha o que o Senhor faz, revela e mostra para ele coisas que só quem enxerga a glória pode enxergar, só quem se relaciona com o que é interior pode ver. E naquela fraqueza humana, ele viu a força da glória de Deus. Aleluia! Assim como numa glória passageira, Isaías vê a glória eterna do Senhor que nunca vai passar. Em que você se relacione com aquilo que é eterno, que você tenha reações gloriosas em cada evento da tua vida, como uma visitação celestial. Eu quero ser visitado por aquilo que vem do alto. Eu não quero me envolver com o que é terreno, eu quero ser revestido por essa visitação, revestido por essa presença. Aleluia! Em último lugar, você vai buscar esse invisível. Ainda que seja um tempo de exílio, estamos falando de pessoas que não estavam vivendo tempos e cenários favoráveis. Eram humanamente completamente desfavoráveis, mas que se relacionam com o Espírito, que é sempre a favor do testemunho. Isso faz com que tudo seja favorável. Amém? E você vai ter a verdadeira glória daqueles que são guerreiros e daqueles que são vencedores. Lembrando aqui que cada vez que eles têm experiência com a glória, há um despertar e um comissionamento. Porque quando você lê o restante de Daniel, ele fala ainda, segue o teu caminho até o fim. Ainda tinha coisa para Daniel viver. E chama ele para essa fidelidade dos acontecimentos que iriam vir e que ele tinha que registrar. Registra essas palavras aqui, fala disso, porque é isso que o Senhor faz, ele manifesta a glória, para que haja continuidade na tua voz, assim como teve em Isaías, teve em Daniel e aqui em João. Como é que estava João? E a gente pode ler em João, em Apocalipse, perdão, que diz assim, Apocalipse 1, fala bem no começo, no versículo 9, eu, Yohanan, João, irmão de vocês, companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança, decorrentes da união com Yeshua. Fui exilado na ilha chamada Patmos por ter proclamado a mensagem de Deus e testemunhado a respeito de Yeshua. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim uma voz forte, como uma trombeta, dizendo, escreve o que você vê em um rolo e o envie às 7 comunidades, às 7 igrejas da Ásia, né? As comunidades messiânicas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E depois, na continuidade, ele vai falando que ele viu os sete candelabros. Entre as menorás estava alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã da cor da neve, seus olhos como chamas flamejantes, seus pés como bronze polido em uma fornalha e sua voz como o som das águas em arremetida. O som das muitas águas, outro tinha som de multidões. Então nós vemos como a glória vai se manifestando para cada um deles, né?
No versículo 17 diz assim: quando ele teve essa visão, ele caiu aos seus pés como morto. E é mesmo a própria reação de Daniel, que estava como morto ali, né? A própria reação, a reação de Isaías, que falou, eu vou morrer. Porque quando a glória de Deus, ela se manifesta, e você entende essa grandeza, ou pelo menos tenta entender essa grandeza, ou tem uma noção de que é muito maior do que eu posso pensar ou contabilizar, você se vê como morto aqui, porque nos reduz completamente. Mas há um toque do Senhor, que dessa morte traz a vida, que dos lábios que são impuros torna lábios de fogo para profetizar palavras cheias do Espírito, desse fogo do Espírito, que faz assim como em Daniel, que ele seja tocado na sua fraqueza e seja levantado, colocado de pé, ainda que os joelhos estão tremendo, ele não tem força nele, mas a glória de Deus o fortalece e o levanta pela continuidade do que precisa ser dito, registrado. E aqui em João a mesma coisa, e ele cai aos seus pés como morto, e ele colocou a sua mão direita sobre mim, mais um que recebe o toque, e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente, aquele que está vivo. Estive morto, mas veja, estou vivo para todo sempre, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Glória a Deus por essa visitação, por essa trombeta, por essa frequência que te faz enxergar a realidade. Ele cai como morto, mas o Senhor o levanta e fala: eu sou aquele que vive, eu estou vivo, eu vivo eternamente. Você tem acesso a essa vida que é eterna, porque essa vida é a glória do Senhor em você. Já parou para pensar em todos os eventos da tua vida? Em todas as coisas. Hoje a gente sai, né? E às vezes uma área que eu menos tive contato na vida é a área da saúde, hospital, essas coisas. Eu sempre evitei, para falar a verdade, né? Ou não me relacionei muito. Mas quando a gente está se relacionando mais, a gente começa a ver qual é a fraqueza do corpo do homem. Ou como nós somos assim, um vaso de barro totalmente frágil. Totalmente frágil. E o quanto nós precisamos da glória do Senhor, que é esse tesouro em nós, que dá sentido a esse vaso. Irmão, se você não tiver propósito de vida, qual o sentido desse vaso? Qual o sentido de existir, de somente existir? Para construir isso, para ser alguma coisa para alguém, para fazer as minhas coisas? Qual é a verdadeira vida? Comece a entender qual que é a verdadeira vida. Quando você tem a experiência da glória de Deus, você não consegue mais se relacionar com a vida que você tinha. Porque eu não quero mais estar no meio desse povo. Porque eu não me relaciono mais, eu não me relaciono nunca, me relacionei com as coisas da Babilônia, no caso de Daniel, né? Mas tem relação com aquilo. E olha que esse deve ter sido recebido muitas propostas aí de explorações e tudo mais. Mas um homem que se guardou, que se preservou, que fez do seu corpo uma oferta ao Senhor todos os dias, isso é uma libação. E vemos aqui em João, aquele que falou: eu estou preso na ilha de Patmos, porque eu anunciei o Evangelho. Essa é a injustiça, o crime que foi encontrado em mim, mas que no Senhor é a verdadeira justiça, que no Senhor é a verdadeira glória. Então ele está numa condição de um exílio, também um cativeiro, mas a sua reação é a reação gloriosa de quem recebe a visitação celestial e de quem tem uma continuidade em tudo que faz. Eu quero profetizar que você vai ter uma reação gloriosa, porque em todo o cenário da tua vida, cativeiro, exílio, sentimentos, depressão, o que for, a visitação celestial do Senhor é soberana na tua vida, para te fazer levantar e para te fazer enxergar e profetizar. E você vai enxergar que a tua perseguição, ela não é contra você, não é o motivo da tua dor, da tua tristeza, mas a alegria, porque em Mateus 5 fala: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados, felizes são aqueles que são injuriados, que vão falar mal de você, vão falar mentira, vão falar de tudo, vão te perseguir, te caluniar. Essa tem que ser a tua alegria, porque a calúnia, a difamação e tudo que se levanta contra você nessa terra é a favor de você no céu. Toda situação de débito na terra gera o crédito do Senhor no céu. Então, olha, quero mais é debitar tudo aqui mesmo. Aí será, deixa eu deixar um recado aqui. Aí deixa eu debitar todas as coisas. As pessoas querem colocar em você esse débito, colocar em você juros e falar: vai pagar isso, vai fazer isso, não merece isso, e traz toda a acusação. Mas você recebe no Senhor
o peso dessa glória. Romanos fala isso, né? Que aquilo que é terreno e passageiro, a tribulação que é leve e momentânea, não se compara a um eterno peso de glória. Então aquilo que é a tribulação do tempo presente, não se compara àquilo que é eterno. Não se compara o que é leve e momentâneo àquilo que é um peso de glória. Não é uma tribulação que está passando. Isso que você está vivendo é uma tribulação. Mas que nessa tribulação leve e momentânea se manifeste um eterno peso de glória numa reação gloriosa por causa de uma visitação celestial, porque você traz o que é celestial, você se relaciona com o que é do alto e não vai ficar mais debaixo de um jugo daquilo que é terreno, raso, mentiroso. Todos caíram como morto. Todos diante da glória de Deus caíram como morto e a glória do Senhor os tocou e a glória purificou e levantou. Isso é a reação gloriosa dessa visitação, que você tenha no teu corpo a marca dessa morte mesmo. Vou morrer para aquilo que não é para mim, vou morrer para aquilo que não tem mais nada a ver comigo. A morte das coisas terrenas, porque eu estou me relacionando com aquilo que é eterno, com a glória do Senhor. Aleluia. Senhor, te amamos. Seja essa a nossa relação com a realidade, com o teu Espírito, Pai. Ah, Deus, eu desejo, eu amo o Senhor e eu invoco o Senhor aqui. Senhor Jesus, visita cada um dos meus irmãos com essa presença, com essa glória. Visita com essa realidade, com o teu Espírito, Pai. Com esse lugar que nós podemos ocupar, nos arranca, eu oro sempre isso, me arranca do que é passageiro, me arranca dessa ilusão, me arranca daquilo que é terreno. Eu não quero gastar minha força, minha vida, minha energia, coisas que nem são minhas, mas o Senhor conferiu a mim. Não quero gastar o que é eterno com aquilo que é passageiro, Senhor. Me livra das preocupações terrenas. Me livra de ficar calculando as minhas falhas, os meus erros e ficar calculando as minhas culpas. Me livra disso. Mas eu quero me relacionar com a incalculável graça de Deus. Eu quero me relacionar com aquilo que é imenso e imensurável, Senhor. Oh, que toda a nossa pequenez, Senhor, ela seja realmente validada diante da Tua glória. Somos pequenos mesmo, somos miseráveis, Senhor. Mas a Tua glória está sobre nós, a Tua graça nos basta, Senhor. Todos viram, Senhor, as Tuas vestes de linho fino. Todos viram a luz, as tochas dos Teus olhos. Todos viram e se relacionaram. E eu quero, Senhor, como Isaías, como João, assim, Senhor, como Daniel, cada um aqui, que nós possamos ver, Senhor, essas vestes de linho fino. Nos cobre com esse sacerdócio, Senhor, com esse sacerdócio real. Nos cobre, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Nós queremos ser revestidos da Tua glória, Senhor, das Tuas vestes resplandecentes. Cobre a nossa nudez, cobre a nossa pobreza, cobre a nossa fraqueza, Senhor. Nos dá o entendimento e o brilho dessa realidade. Aleluia, Senhor. Que essa reação gloriosa seja a nossa reação em todo o tempo. Que a visitação celestial seja a nossa porção em cada evento, Senhor, durante os dias da nossa peregrinação, debaixo de uma perseguição. Nós reconhecemos que a perseguição faz parte daqueles que buscam ao Senhor. Quem é buscador vai ter sempre um perseguidor. E nós não deixaremos de ser buscadores. O buscador está no altar. O buscador, quem tem perseguido, os seus perseguidores é porque estão atrás de nós, Senhor. Mas Tua palavra diz que a Tua glória é a nossa retaguarda. Aleluia, Senhor. Nos reveste, Senhor, nesse dia. E nos faz viver, meu Pai, essa palavra na realidade, na profundidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Viva isso mesmo, né? Vem tantos versículos, a gente vai orando, a palavra é tão rica, né? A glória do Senhor, quando o mar vermelho se abriu, como o Senhor, Ele vai separando quem é o seu povo, Ele vai mostrando o seu cuidado. Não adianta ainda que o mundo queira te tornar comum e dizer que tu é como todo mundo e todo mundo pensa assim, olha, sai, que você não faça parte de uma estatística. Saia das estatísticas, faça parte mesmo dos escolhidos do Senhor, dos vencedores. Saia das tuas demandas desse mundo. Meu Deus, não gasta a tua vida e a tua energia com aquilo que não produz nada. Mas
que a tua alegria, a tua energia, o teu foco esteja em produzir um testemunho. Quero que você finalize essa palavra produzindo um testemunho da tua entrega, da tua oferta. E não sei se vai ter, não consegui editar, não sei se vai ter QR Code aqui, chave Pix aqui, mas com certeza na descrição desse vídeo tem a chave Pix. Mas eu vou falar mesmo assim, para você ter uma experiência com a visão e com a voz. Então, nossa chave Pix é 19 99 450 9626. Vou falar de novo, mais devagar, para te ajudar, para que você não seja roubado de entregar a tua oferta. Eu falo isso porque em todo tempo eu vejo a mão do Senhor. Em todo tempo eu vejo a mão do Senhor. Em todo tempo. As pessoas me perguntam, Karina, como é que tu consegue fazer tudo isso sozinha? Irmão, eu não consigo fazer sozinha. Eu não tenho essa capacidade. Mas o corpo de Cristo me mostra o quanto eu não estou sozinha. Então, todo mundo fala, meu Deus, como é que tu dá conta? Não, eu não dou conta. Ninguém daria. Não dou conta mesmo. E olha, talvez alguém outro até daria, né? Mas eu não dou conta. Mas o Senhor fala que não nos sobreveio tribulação que a gente não pudesse suportar, né? Então esse é o nosso testemunho. Eu posso suportar, talvez eu, Karina, não tenha toda a força que eu gostaria, mas o corpo de Cristo tem toda a força que me completa. Então eu tenho vivido assim a manifestação da glória de Deus em cada detalhe, na provisão, no cuidado, nos livramentos, assim, detalhes do Senhor. E eu vejo mesmo a glória de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Eu tenho uma marca de oferta no altar, de entrega, e eu sei que isso eu quero viver todos os dias e morrer assim, reconhecendo um altar, entregando ofertas, entendendo que isso é a coisa mais preciosa que alguém pode ter. Que você possa hoje consagrar. Se você crê no dízimo, entrega o dízimo. Se você crê numa oferta, entregue uma oferta. Eu não creio em esmola, eu não creio em resto, eu não creio em sobras. Eu creio em primícia, eu creio em renúncia, eu creio em sacrifício. Eu creio em abrir mão das minhas coisas para viabilizar o que é do Senhor. Eu creio em tirar da minha mão e colocar na mão de Deus. E o dinheiro, ele governa todas as coisas desse mundo. Mas se você não é desse mundo, o dinheiro nunca vai te governar. Amém? Que você tenha governo para colocar na casa do Senhor nesse altar e ser parte desse memorial, desse testemunho de tudo que está sendo registrado, construído e sendo realizado. Aleluia. Que o Senhor abençoe a tua oferta, a tua disposição de entrega, que a tua semeadura seja preciosa aos olhos do Senhor e que a terra rasgue respondendo com frutos, porque a terra por si mesma frutifica. Que você seja surpreendido por essa terra chamada altar. Amém. Aleluia. Eu vou finalizar a palavra do Senhor aqui, mas a palavra é eterna, a gente não finaliza nada, ela continua dentro de nós, rica, poderosa e produzindo efeitos maravilhosos e nos transformando de glória em glória. Esteja conosco nas nossas reuniões, estaremos aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, na Rua João Pescarini 442, aqui em Vinhedo, a cidade de Vinhedo, nesse domingo às 9 horas no Partir do Pão e às 19 horas a palavra com o irmão Betão, sempre com palavras tão ricas, tão verdadeiras e nos fazendo enxergar e conhecer essa glória do Senhor. Amém? Eu vou encerrar aqui com um refrãozinho. Glória a Deus. Faça a tua oferta enquanto isso. Aleluia. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. O sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta queimar em mim, pra que eu diminua e pra que tu cresças em mim. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. O sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta cumprir o seu propósito em mim, sem fim. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Amanhã, 8 horas da manhã, estou na Rádio Vinhedo Web.
Baixa aí no aplicativo, você pode ter no teu celular palavras o dia inteiro, bombando, rajada, revelação. Mas das 8 às 9 eu tô on. E também estarei pelo meu Instagram, nomade.zion, nomade.zion. Lembrando que meu blog logo estará pronto, quero registrar muitas coisas daquilo que eu creio e se você quiser depois desfrutar, eu vou compartilhar também. Um grande beijo, valeu demais, amo Israel, Rai, Adom Yeshua, Shalom.